buscar o Senhor, receber imposição de mãos, clamar a Deus por reavivamento, por renovação dos dons espirituais. Nós estávamos conversando sobre isso. Quando terminamos o tempo ali, chegou o Diego para a gente. Cadê o Diego? Está lá. O Diego chegou para a gente e falou assim: eu tive uma visão. Eu via Deus derramando presentes sobre nós. Eu tive um discernimento que esses presentes eram os dons espirituais que Deus ia derramar sobre nós nesse dia. E eu estava contando para os irmãos, eu estava orando sobre isso, e eu me lembrei de um quadro. Quando eu estava viajando e minhas filhas eram pequenas, eu sempre procurava trazer um presentinho para que elas não pensassem que as minhas viagens iriam trazer prejuízo para elas. Então, sempre que eu chegava, um presentinho, para dizer assim, quando o pai volta, ele traz alguma coisa. Então, muitas vezes eu fiquei meio decepcionado, porque eu chegava em casa e ela ficava olhando para a mala. Sabe o que acontece? Eu queria que você pensasse agora, o Senhor está aqui, Ele está com um presentinho para você. Você está com o coração empolgado? Você está assim, o que é que o Senhor tem para mim, Deus? O que é que o Senhor tem? O que é que o Senhor tem? Fica ansioso por isso. Por isso você pode ficar ansioso. Por isso você pode ficar assim, com essa expectativa. O que é que Deus tem para mim? Porque Ele quer derramar sobre nós os seus dons nesta manhã. Amém, amados? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Quero trazer 3 coisas a respeito da pregação do Evangelho, do fazer discípulo melhor. Primeira coisa, o discipulado acontece quando a gente prega o Evangelho do Reino de Deus. Eu não vou entrar nesse tema, porque estamos ouvindo, e Mitian tem nos falado magistralmente sobre o que é o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus só tem sentido, só leva para Cristo, se ele tiver como fundamentação o anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo reina. O Evangelho de Cristo anuncia uma pessoa, que é Jesus Cristo, e esse crucificado, esse no trono, esse dominando as nossas vidas. O Evangelho sempre aponta para uma pessoa. Quando os discípulos pregavam, quando os discípulos falavam, que eles viviam na doutrina dos apóstolos, a gente que é mais estudioso, a gente tem a tendência de tentar fazer um conselho de Deus, todas as coisas que Jesus possivelmente, ou melhor, que os apóstolos possivelmente ensinaram na igreja de Atos. Mas eu quero lhe dar uma dica. Quando João fala sobre isso, no primeiro capítulo da primeira epístola de João, no primeiro versículo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o que nossos olhos contemplaram, o que nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos apalparam, é isso que vos anunciamos. Ele está falando de uma doutrina ou de uma pessoa? Ele não está falando de uma doutrina. O anúncio do Evangelho de Cristo é a apresentação do próprio Cristo às pessoas. Amém, amados? E quando Paulo vai visitar os coríntios, ele diz assim: quando fui ter convosco, eu não fui com linguagem persuasiva, eu não fui com linguagem de sabedoria, mas eu fui em demonstração de poder. E ele diz assim: e eu decidi não saber nada. Agora a gente sabe que Paulo tinha muita sabedoria, assentado aos pés de Gamaliel, sabendo as sagradas letras desde a sua meninice, sabia muita coisa, então ele tinha o que renunciar. Eu não tenho tanto o que renunciar, mas Paulo tinha. E ele disse: eu decidi não saber nada, senão a Cristo e esse crucificado. O Evangelho anuncia uma pessoa, apresenta uma pessoa, mostra uma pessoa, não é questão de doutrina. Discipulado, queridos, não começa com doutrina, começa com revelação da pessoa de Jesus Cristo. Amém? A segunda coisa, o discipulado, ele precisa levar a pessoa a 2 passos iniciais. Primeiro, ao arrependimento. Não há discipulado sem que a pessoa passe por um profundo arrependimento. E o arrependimento compreende 2 coisas: dar meia volta
mudar o caminho, ir em direção oposta àquela direção que a gente estava indo. Isso significa, amados, entre outras coisas, passar a pensar o que Deus pensa. Nós não podemos entender que quando nós nos entregamos a Cristo, Deus anula a nossa mente. Deus não faz isso. Nós continuamos com a nossa mente. E o trabalho agora, o processo do Espírito Santo, é fazer a nossa mente pensar os pensamentos do Senhor. É ter a respeito das coisas o mesmo conceito que Jesus Cristo tem. Quando Jesus diz que isso não presta, eu devo assumir que isso não presta. Quando ele diz que isso é bom, eu devo assumir que isso é bom. O caminho da transformação passa pela renovação da nossa mente. Isso fala, amados, de mudança de conceitos. Se nós quisermos uma mudança de comportamento, nós precisamos passar por uma mudança de conceitos. Os meus conceitos passam a não valer nada, e agora somente os conceitos de Deus. Isso fala, amados, de confessar, de homologar, de dizer a mesma coisa que Deus diz a respeito das coisas. Eu já não penso aquilo que penso, mas agora eu penso o que o Senhor pensa. E Paulo nos ensina isso. Paulo nos dá uma lição fantástica lá em Filipenses 4:8, sobre o que pensar, o que é bom, o que é amável, o que é de boa fama, o que é justo, o que traz edificação, o que traz louvor a Deus. Nisto pensai. O arrependimento passa por isso. Uma mudança de pensamento, uma mudança de mente e uma mudança de rumo. Sem isso, amados, não há salvação. Sem isso, não há discipulado, não há mais nada. Agora, arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente não é divórcio, é diferente de remorso, porque o remorso é uma profunda tristeza em cima de algo errado que eu fiz, e eu levei prejuízo, e eu fiquei triste, e eu não quero mais isso. O arrependimento é em cima do que Deus sente, da tristeza de Deus, não a minha tristeza. Quando eu faço alguma coisa e percebo que Deus ficou triste, que Deus não amou o que eu fiz, que isso feriu o coração de Deus, eu tomo a atitude de mudar de vida. Não é um remorso, não é remorso. O Senhor não nos ensina a ter remorso, o Senhor nos ensina a ter arrependimento. Amém? Então é o evangelho do reino de Deus. Segunda coisa, levar a pessoa ao arrependimento. Terceira coisa, levar a pessoa ao batismo. Queridos, muitos e muitos anos, nós temos visto a igreja pensar que batismo é uma coisa simbólica ou uma maneira de entrar no hall de membros da igreja. Batismo não é isso. Batismo é uma experiência de morte e ressurreição. É uma experiência de nascer de novo. A palavra diz, e o Mitian começou a falar ontem, que se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Precisa haver um novo nascimento. Esse ano que passou, nossos filhos na Inglaterra entraram com um processo de naturalização. E eles receberam o passaporte inglês. Tiveram que passar por provas de conhecimento da história inglesa, das leis inglesas, dos costumes, da cultura. E aí, por fim, eles foram aprovados. Na igreja e no reino de Deus não é assim. Não existe naturalização. Você pode ficar na igreja 100 anos, pedir e chegar para o seu pastor e pedir assim: olha, eu quero que você me dê o visto ou me dê o passaporte agora do reino. Amados, no reino só se entra por uma porta, a porta da morte e da ressurreição. Só por esse meio. E isso, amado, é do que fala o batismo. O batismo não é uma experiência de passado. O batismo é uma experiência que me acompanha, na qual eu estou todos os dias da minha vida. Eu tenho dito aos irmãos queridos que nós precisamos renovar a experiência do batismo todo dia. Trazer a experiência do batismo para cada manhã. Entender que eu morri com Cristo e eu estou morto com Ele. Que eu fui batizado em Cristo e eu estou batizado. Eu estou plantado, eu estou justificado, eu estou sepultado, eu estou glorificado ao Senhor, com o Senhor ou pelo Senhor.
E isso, amado, acontece quando eu me identifico na morte de Jesus Cristo pelo batismo. A palavra diz, amados, que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas existe um grupo que diz que aquele que for batizado está salvo e um dia crerá. Você entendeu ou não? Tem um pessoal que diz que a criança que nasceu, ela tem que ser batizada para não morrer pagã. E aí ela salva. Em que ela crê? Não importa, um dia ela vai crer. Aí vem uns santos evangélicos e diz o quê? Quem crê já está salvo. E um dia será batizado. E quando é que é o batismo? Sei lá, mas já está salvo. Levantou a mão, está salvo, pronto. Porque creu. Não é assim, amados. Eu aprendi uma coisa, não mude a ordem nas quais Deus coloca na Bíblia as coisas. O Senhor falou isso, quem crê e for batizado será salvo. Quando os judeus escutam aquela terrível notícia de que eles mataram o Messias que eles estavam esperando, diz a palavra que o coração deles é compungido, ou seja, um ferro de ponta entrou no coração deles, e eles fazem a pergunta: que faremos, pois, irmãos? O que é que eles dizem? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para remissão de pecados. Não é o mergulho na água, mas é o crer naquilo que Jesus Cristo fez. E a minha resposta é o batismo. Minha resposta é o batismo. O Senhor propõe, fala: olha, eu morri por você, eu paguei os seus pecados, não há mais nenhuma condenação para você, eu quero ser Senhor da sua vida. O que é que você me diz? A sua resposta é o batismo. É o batismo. Se você prega o evangelho e a pessoa diz assim: não estou preparado, talvez você não tenha pregado o evangelho do reino de Deus. Talvez você não tenha falado de arrependimento. Talvez você não tenha ensinado o que Jesus Cristo ensinou. Porque o batismo é a resposta da pessoa que foi impactada pelo evangelho. Ela tem que ser impactada pelo evangelho de tal forma que ela faz a pergunta: o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Amém, amados? Não se esqueça disso. Eu tenho insistido com os pastores para ensinar o batismo recorrentemente. Ensino agora, ensino no ano que vem, ensino no próximo ano, para manter viva, amados, a experiência do batismo. Eu não estou lhe falando para você batizar de novo todo ano. Eu estou lhe falando para você trazer para o momento da sua vida, toda manhã, a experiência da morte e da ressurreição, para que nós possamos viver no poder da ressurreição. E só podemos viver no poder da ressurreição se experimentarmos o poder da morte. O poder da morte nos encaminha para o poder da ressurreição. Amém, amados? Então, pregação do evangelho do reino, levar a pessoa ao arrependimento, ao batismo. E a terceira coisa, levar a pessoa a andar em tudo aquilo que Jesus mandou. E como é que Jesus fala que esse ensino? Pela imitação. Porque ele fala ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a única maneira de ensinar a guardar é guardando. Não existe outra forma. Eu tenho repetido para vocês uma expressão de Albert Einstein. Ele diz que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. É a única. E Paulo, 4 vezes, ele diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você sabe qual é o problema nosso, amados? É que há em nós um excesso de humildade. Eu prefiro crer que é isso, porque a alternativa seria covardia, mas não vou falar disso. Eu me recuso a falar que nós somos covardes. Não vou falar disso, tá? Eu só quero que você pense que eu não vou falar que é covardia. Não vou falar, tá bom? Prometo não falar que é covardia, tá bom? Mas ele diz: sede meus imitadores. E o que é que a gente fala com as pessoas?
A gente fala duas coisas. Não olhe para mim que sou falha. Segunda coisa, você sabe que eu sou humano. Queridos, Jesus mandou que nós fôssemos sal e luz. O que ele está querendo dizer? As pessoas vão olhar para você. E a gente está dizendo, olha para mim. Jesus fala assim, olha para eles. A gente fala, não, para mim não, olha para o Senhor. Eu chamo isso, amados, de excesso de humildade. E excesso de humildade é soberba. Excesso de humildade é orgulho. Porque a gente muitas vezes não quer que as pessoas olhem para nós e que as pessoas vejam as nossas falhas. Mas, queridos, como eu tenho dito aos irmãos, as pessoas não vão imitar super-homens. As pessoas não querem pessoas perfeitas. Não querem. As pessoas querem ver uma pessoa que, como elas, peca, mas que se arrependem, que pede perdão, que caindo se levanta e recomeça tudo de novo. É disso que nós precisamos, de homens normais, homens comuns, que tendo um problema em casa, acertam e deixam os discípulos ver isso. Amém, queridos? Porque imitar super-homem é muito complicado. Daqui a pouco a gente vai ver crente subindo de edifício e pulando para imitar super-homem. Não é por aí, amados. Nós precisamos imitar pessoas simples, que tendo um problema, busca a Deus e ensina como buscar. Amém, amados? Ensina como buscar. A palavra de Deus diz que nós devemos ser exemplo dos fiéis. Essa é a nossa posição. Esse é o nosso chamado. Então eu preciso assumir isso e dizer para as pessoas, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O discipulado, amados, eu chamo de processo audiovisual. Eu não estou falando de data show. Eu estou falando daquilo que você mostra. Quando o discípulo de João chega para Jesus, pergunta, onde é que o senhor mora? O que é que Jesus fala para eles? Vem ver. Ou seja, vai na minha casa, vai ver como é que eu arrumo minhas ferramentas de marceneiro, de carpinteiro. Vai ver como é que eu trato minha mãe. Vai ver como é que é meu quarto. Vai ver como é que eu como. Vai ver minha vida diária. Vem e vê. É isso que Deus quer. O método audiovisual, amados, é o mais eficaz. Eu não estou falando de data show, porque eu nem sei usar isso. Eu nem sei usar. O que eu estou falando, queridos, que nós estamos aqui como padrão de comportamento. Sabe o que deve acontecer, amados? Pessoas que nos conhecem na nossa rua, no nosso trabalho, quando eles tiverem alguma dúvida sobre o que fazer, eles vão dizer assim, espera aí, será que o Oswaldo faz? Será que o Zé Pereira faz? Será que Samuel faz? A pessoa fala assim, espera aí, Samuel não faz, então também não vou fazer, porque não deve ser coisa boa. As pessoas vão decidir as coisas que eles têm que decidir, tendo a vida, a sua e a minha, como parâmetros. Amém? É assim que deve ser, amados. Porque Ele nos mandou que nós ensinássemos a guardar Evangelho do Reino, arrependimento, batismo e imitação da vida. Imitação da vida. É o texto que o Senhor nos fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,10, que diz, você, porém, tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção, a minha perseverança, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, as minhas perseguições, as minhas aflições. É disso que Paulo está falando. É disso que Cristo está falando. Amém, amados? Próxima pergunta. Quem é que deve discipular? Quem é que deve fazer discípulo? O discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é alguém que é discípulo. Alguém que é discípulo. E deixa eu falar algo para você.
Eu vou falar o que você sabe. Tem gente que diz assim: eu não sou discípulo de homem nenhum, eu sou discípulo do Senhor. Eu chamo isso complexo de pescoço. Complexo de pescoço. Porque tem sobre si só Cristo. Espera aí, amados. Quero só dizer para você um texto. Quando Paulo cai por terra, naquele diálogo fantástico entre ele e Deus, o Senhor pergunta: por que se me persegue? O outro pergunta: quem és tu, Senhor? Aí eu sou esse. Aí pergunta: o que é que eu devo fazer? Você lembra da resposta do Senhor para Paulo? Entra na cidade e lá te dirão o que fazer. O Senhor coloca pessoas na minha vida para me ensinar, para me conduzir. Eu preciso de pessoas. Eu tenho Jesus como cabeça da minha vida, mas eu tenho a igreja para me indicar o que é que eu devo fazer. Eu tenho pessoas, eu tenho referência, eu tenho pastores, eu tenho pessoas que me guiam, eu tenho pessoas que me corrigem, eu tenho pessoas que me dizem não. Deixa eu lhe contar uma coisa, eu nunca contei para vocês, acho que não. Como eu tenho cabeça, não guarda muito bem as coisas. Anos atrás, eu cheguei para o Rubinho, para o Carlos e para o Ademir. Cheguei para eles e falei assim: gente, eu estou com uma ideia, acho que é de Deus. Eu queria perguntar a vocês, o que é que vocês acham? Estou querendo tomar essa decisão. Eles olharam para mim e falaram assim: não. A gente conversa depois, né? Eles falaram assim. No ano seguinte, no outro encontro como esse, chamei eles, falei: escuta, queria conversar com vocês sobre aquele assunto do ano passado. O que vocês acham? Falaram assim: não. Falei: tá bom, conversa de novo? Tá. O ano seguinte, cheguei para eles, falei: então, vocês pensaram naquele negócio lá? Falei assim: pensamos. Então, ele falou: não. No 5º ou 6º ano, eu cheguei com um trunfo. Cheguei com um trunfo, poderosíssimo. Falei: Irani, concorda comigo? Eu, na minha santa ingenuidade, eu achei que eles iam ficar com medo de Irani. Sabe por que eles me disseram? Não. Eu acho que foi no 7º ano. Eu cheguei para eles e falei: escuta, gente, o negócio está queimando no meu coração, acho que deve ser por aí. Eles falaram: Jamei, você só faça isso se o presbitério de Jundiaí concordar. Eu falei: piorou, agora a coisa... Aí eu fui lá para o presbitério de Jundiaí, e aí sim, eles travaram tudo. Eu estou travado até hoje. Mas sabe o que eu sinto? Proteção. Proteção. Homens que me protegem, dizendo não para mim. O sim, muitas vezes é uma concessão. Graças a Deus, eles não se dobraram diante dos meus argumentos. Olha, eu estou falando de causa passada, tá? Não estou falando de coisa daqui em diante. Fiquemos claros. O sim, muitas vezes é por insistência, é uma concessão, mas o não sempre será proteção para nós. Aprenda a escutar pessoas, e não muitas pessoas. Tenha pessoas na sua vida que amam você, que andam muito próximo de você, que conhecem as suas manias, que conhecem as suas intenções, pessoas que têm liberdade de entrar na sua vida quando você não convida. Eu tenho amigos assim. Infelizmente um deles está muito doente e não pode mais fazer o que fazia, que chegava na minha casa sem ser convidado, entrar pela porta do fundo e ir entrando. Nós precisamos de pessoas que cheguem na nossa vida sem convite, para que a gente não tenha tempo de arrumar a mesa, limpar o nariz das crianças, pentear o cabelinho delas, trazer uma florzinha para a mulher. Nós precisamos de gente que nos encontre ao natural. Ao natural. Nós precisamos de pessoas assim. Você tem? Você tem pessoas assim? Você tem pessoas que chegam para você e dizem assim: ó, você é o cara, viu? Lembra dessa frase, não? A frase do profeta para Davi. Você é o cara que roubou a ovelha do outro.
Você é o cara que pecou, você é o cara. Você tem gente que chega para você e faz isso? Meu amado, se você tem, você está protegido. Se você não tem, você está perdido. Você tem que ter essa atitude de discípulo para ouvir pessoas como você. Amém? Tem gente que gosta de ouvir coisas assim muito espirituais. Eu gosto, amados. Não é que eu goste, para ela gostar não é boa não. Eu vou falar preciso. Eu preciso de pessoas que cheguem para mim e porque me amam, diz assim, Jamê, não é por aí. Eu preciso. Quem é corrigido, esse acerta mais. Quem é corrigido, erra menos. Amém? Se acostume com a correção. Porque Deus corrige as pessoas que Ele ama. E Deus usa cordas humanas, laços humanos, para nos aproximar dEle. Então, primeiro, você precisa ser discípulo. Você precisa ser discípulo para fazer discípulo. Você precisa ter uma vida que você possa expor e dizer, sejam meus imitadores. E você precisa aprender a trabalhar no método do audiovisual. Abrir sua casa, abrir sua vida, ser natural e deixar pessoas entrar na sua vida. Amém, queridos? Muito bem. Eu gostaria, nesta manhã, que a gente voltasse ao primeiro ponto aqui de hoje. Só podemos fazer discípulos no poder do Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui não é que perdeu o dom ou os dons, mas tem muito tempo que você não usa os dons. Meu querido, não dá para fazer discípulos sem dons espirituais. Não dá. Não dá. Como é que você pode ter discernimento do coração de alguém se o Espírito Santo não revela a você? Como é que você pode trazer cura para as pessoas se o Espírito Santo não operar em você os dons de curar? Como é que você pode trazer uma palavra de sabedoria se o Espírito Santo não lhe der essa palavra de sabedoria? Como é que você pode trazer uma palavra de conhecimento se o Senhor não lhe trouxer essa palavra de conhecimento? Amém, amados? Como é que você pode instruir alguém e levar essa pessoa a uma posição de fé se Deus não manifesta em você o dom da fé? Nós precisamos. Então eu gostaria de nesta manhã a gente entrar nessa busca de Deus agora. Amém? Nós temos aí seguramente uns 40 minutos para a gente buscar a Deus. Amém? A gente receber imposição de mãos. Eu não quero lhe falar que os pastores que estão organizando vão pôr as mãos sobre todos, mas nós vamos mutuamente, nós vamos fazer isso, para que haja plenitude do Espírito Santo nesses dias. Afinal, Deus está aqui, com as suas mãos cheias de presente para nos dar. E dom significa presente, dom significa carisma, dom significa algo que Ele nos dá e de graça. Amém? Será que nós podemos fazer isso, amados? Eu gostaria de saber aqui, quem aqui está hoje que ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Queria que você levantasse a mão. Você não foi batizado com o Espírito Santo. Estou vendo uma pessoa, 2, 3. Amém. Aqui é um momento de sinceridade, tá bom? Esses dias atrás, eu recebi um questionário para a gente trabalhar no presbitério. 11 perguntas para a gente fazer um ao outro. São 11 perguntas. Então fala, como é que você está com finanças, como é que está com a sua esposa e tal. Na 11ª pergunta, é assim, você mentiu em algumas respostas anteriores? Então você não pode mentir agora. Quantos aqui receberam dons de Deus, mas deixaram o dom esfriar? Por um motivo qualquer. Pode levantar a mão? Isso. Eu gostaria de pedir que os irmãos viessem aqui à frente. E nós vamos clamar por eles. Nós vamos clamar por eles.
Ao invés de a gente falar assim, olha, busca o batismo, busca os dons. Jesus falou assim, eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Espírito. E eu fico pensando, por que Jesus precisava rogar? Uma coisa que Deus prometeu. Ele está nos ensinando, mas que a responsabilidade da oração é dos pastores e não das ovelhas. Então é nossa responsabilidade hoje, orar por esses irmãos, para que eles sejam renovados. E nós vamos orar com toda a intensidade de coração. Por favor, irmãos, venham aqui à frente, coloque-se de joelhos aqui, e dá espaço para pessoas virem e colocar a mão na sua cabeça, e você vai ser cheio do Espírito Santo nesta manhã. Você vai ser cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, hoje de manhã, em nome de Jesus. Pode se ajoelhar e bem espalhado, porque você vai receber imposição de mãos. Pode chegar mais para frente, mais perto aqui da plataforma, para deixar pessoas chegar para você aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você que está aí, assentado, deixa Deus guiar você, deixa Deus guiar, vem aqui à frente, reparta dons, reparta graça, rogue ao Pai para que essas pessoas que não são batizadas, sejam batizadas nesta manhã, com o Espírito Santo. Pode chegar mais para a direita, pode chegar mais para a direita, em nome de Jesus. Pode chegar mais para a esquerda, para dar espaço, em nome de Jesus. Chega mais para a esquerda, em nome de Jesus. Por favor, amado, seja misericordioso, impõe as mãos, seja misericordioso. Imposição de mãos é manifestação da misericórdia que Deus tem repartido com você. Seja misericordioso, chore com essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Vem aqui à frente e ore agora. Impõe as mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor, ore, amado, ore com intensidade, ore como se fosse para você mesmo, em nome de Jesus. Interceder é estar no lugar da pessoa, em nome de Jesus. Chega mais, ajuda as pessoas a chegar mais, em nome de Jesus. Chega mais para aqui para frente, em nome de Jesus. Por favor, pastores, com toda a misericórdia do seu coração, venha aqui e impõe as mãos, em nome de Jesus. Vamos deixar a misericórdia de Deus fluir através de nós, em nome de Jesus. Deixa a misericórdia de Deus fluir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos que estão nas cadeiras, orem em línguas, deixa o Espírito orar através de você, deixa o Espírito Santo orar através de você. Orem em línguas, vem Pio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem Maurício, em nome de Jesus. Senhor. Bahanda la shari de komahai, irianda la bahai, te chibecanda la maite. E Luciana, vem para frente, Luciana. Vem Maria Alice, vem Isabela, vem orar, Kamahai, te shete mahai, te lakaramai, eriota bahai, te shale da bai, Kamahoda la shari de Kamahoda la shate, erianda la bahai, te shadi baite, e Kamahoda la shale, kota limihanda la bai, shekanda la mai, te latarabai, erianta la sholi da bahai, te la shanda la mai, eriata la mahondo lustubicanda la haja. Yamarota la shari do cante marota la shari que tá me randa la baita. Vem Hildo.
nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Se você que está aí assentado e quiser ajoelhar em favor dessas pessoas, joelhe e ore. Galdino, vem orar, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser ajoelhar em favor dessas pessoas aqui, ajoelha. Ajoelha em favor dessas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não paremos, amados, não paremos de interceder. Não paremos de interceder. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E rabagaga, nalaracabadite. E ramararachai de tumeu tamahade. Nalaracharachai nalaide. E riadalachaite. E mahaliastere bahai nalachaite de barachaide. Simone. Vai orando em línguas, orando em línguas. Deixa o Espírito Santo interceder através de você. Gomes, vem Gomes, vem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não temos pressa, deixa o Espírito Santo fluir. Nós não temos pressa. Em nome de Jesus, profetize sobre essas pessoas. Profetize sobre elas. Em nome de Jesus. Recamaha, cachuriante alabai, tequeta mahandalai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meia halarachai dere. Em nome de Jesus. Ó Deus. Ó Deus, ó Deus, venha amarrar e achar. Rubinho. Você orou com esse irmão? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vamos parar, vamos continuar orando, até que esses irmãos sejam cheios do Espírito Santo. Não vamos parar, em nome de Jesus, nós não vamos parar, nós vamos continuar, em nome de Jesus. Deixa Deus guiar você nos dons espirituais. Você que está orando, deixa Deus usar você nos dons. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vamos parar, gente. Vamos impor as mãos. Na maior quantidade de pessoas que você pode. Impõe as mãos. Em
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Deus, ó Libarrancarachait, continua falando em línguas, continua falando em línguas, vai fluindo em línguas, vai fluindo, deixa o Espírito Santo renovar, deixa o Espírito Santo renovar, Ekamaralha, Shurikam Chamarundalas, Maicocheri, Raidelestori Marandalaba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Não vamos parar, amados, não vamos parar. Vamos continuar intercedendo. Vamos continuar intercedendo. Até que todos aqui sejam cheios do Senhor. Vamos continuar intercedendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ebarrai, que testebianchalai, torihandalavai, semenarte. Mekomaha, kalachatarimaite. O kamachari handalabaite. Em nome de Jesus. Deus-se. Jesus. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não pare de falar. Não pare de falar em línguas. Continua falando. Continua falando. Em nome de Jesus. Não para de falar. Que barahai, que shiri antalamai, que tamahara, shantalamai, nekomahai, que shiri mahanalai. Oh Jesus, deixa Deus te usar, meu irmão. Deus tem te dado essa graça. Deus tem te dado essa graça. Deixa Deus te usar em profecia. Você está cheio de profecia. Em nome de Jesus. Você está cheio de profecia. Em nome de Jesus. Eu vejo você como um tanque pronto para explodir. Em nome de Jesus. Então, nesta manhã, deixa Deus explodir isso aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, Deus, vamos continuar orando, continuar intercedendo, continuemos a interceder, amados, em nome de Jesus, não vamos parar, não vamos parar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, até que se complete o que Deus quer, até que se complete, não pare, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Põe a mão na barriga do caramba. Põe a mão. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E kabahalia shaterebe hondalabaite. A kalabarotolo shari handalabaite. Que bahala shali kuri andara balahachabaite. E nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, vamos continuar intercedendo, amados. Por favor, interceda pelas pessoas que estão aqui à frente. Chore por elas. Chore por essas pessoas. Clame a Deus por elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De Jesus, que barrale achare vai, que radachale condara bahai, dalasteri de machana labaite, ore kamahaga lachade kita ni mahanda labaite, que beho bariachad na lahata labaite, e riara mahanda lachade ote mahanda lai, e riachoricana lamai, que riachanda labaite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Ó Jesus. Ó Jesus. Ó Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Carol. Irmã Carol. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Ó Jesus. Ó Jesus. Ó Jesus. Ó Jesus. Ó Jesus. Ó Jesus. Que barrai, chamai, teletori mahai. Ó Jesus. 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 Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Te bendizemos, Pai. Te bendizemos, Pai. Te bendizemos, Pai. No ano que vem. No ano que vem. Em nome de Jesus. Jesus. Tabarroche. Ele cai. Temarrodolose. Aleluia. Aleluia. Senhor é bom. 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 O Senhor é bom. Jesus. Senhor é bom. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Renovação. Reavivamento no coração. Unção fresca. Unção nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Oh, Jesus. Jesus. Oh, Biachaite, canta la Mahaite. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Deus. Jesus. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ekabashaite, kitamahaite. Em nome de Jesus. Jesus. Ó Senhor. Aleluia. Eu gostaria de saber. Aqui. Quantos aqui foram renovados nos dons hoje? Quantos foram renovados nos dons? Quantos foram cheios do Espírito Santo? Em nome de Jesus, amados. Esse é o padrão. Esse é o padrão. O padrão não é andar com um tanque vazio. O padrão é andar com um tanque cheio. Esse é o padrão. Quando você perceber que a agulhazinha está baixando, completa de novo. Completa o tanque. Porque esse é o padrão. Tanque cheio. Tanque cheio. Amém? Eu gostaria de dar uma pequena instrução para aqueles irmãos que foram renovados, principalmente no dom de variedade de línguas. Quero lhe dar uma instrução. Ainda que seja o Espírito Santo quem dá capacidade de falar, é o Espírito Santo que dá capacidade. Os discípulos falavam na medida que Deus capacitava. Então, por favor, preste atenção nisso. É o Espírito que nos dá a capacidade de falar, mas sou eu quem decide quando falar. Então você vai falar, não é porque você está sentindo, você vai falar porque você precisa. Você precisa falar lavando louça, você precisa falar lavando roupa, você precisa falar lá no escritório, você precisa falar dirigindo, você precisa falar quando for visitar alguém para pastorear, você precisa falar quando for pregar. Nós precisamos falar em todo o tempo. O dom de variedade de línguas, ou aquilo que a gente chama de dom de línguas, é o único dom para proveito próprio, para nossa edificação, porque nós só podemos edificar se nós somos edificados. E quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Amém? Então não pare. Mas eu não estou entendendo o que eu estou falando, queridos. Essa é a ideia. Porque quem fala em línguas não fala a homens, nem a você mesmo, porque o Espírito Santo está falando através de você a oração que Deus quer ouvir. Como a gente não sabe orar, então Deus nos deu o Espírito para Ele falar com Deus o que nós não conseguimos falar. Então quando você estiver muito angustiado, fale em línguas. Quando você estiver muito alegre, fale em línguas. Quando você não sabe o que fazer, fale em línguas. Amém? Quando tiver muito frio, fale em línguas. Quando tiver muito calor, fale em línguas. Todo o tempo nós precisamos de edificação. Todo o tempo. Amém? Opa, meu Deus do céu. Eu gostaria só de compartilhar rapidinho esse assunto. Pode. Podem sentar, pode ser.
enquanto os irmãos estão se assentando, eu só queria repartir um pouquinho sobre isso, né? Esse assunto sobre batismo no Espírito, ser cheio do Espírito Santo, nós trazemos muitas influências e muitas confusões, né? Em que muitas pessoas, às vezes, não experimentam essa experiência por falta até de um bom entendimento sobre isso, né? E interessante que quando o irmão teve a visão sobre que Deus ia conceder presentes aqui, nós entendemos claramente que batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, realmente é presente, não é prêmio. Há uma grande diferença entre prêmio e presente. Prêmio se concede por merecimento, e presente é dádiva. Então Deus dá o presente não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Amém, queridos, né? Então muitas pessoas têm barreira, têm dificuldade nisso, porque ainda tem um pouquinho de obras dentro do seu coração. Nós tivemos um casal em Piracicaba, tivemos muitas situações, mas um deles eu nunca me esqueço, em que a esposa era bem atrapalhadinha, mas era cheia do Espírito Santo. E ele queria ser aquele homem bem certinho, e quando a gente ministrava esse assunto para ele, por mais que você falasse, ele dizia assim, ao dia que o senhor achar que eu mereço, eu vou receber. Ele está esperando, acho que até hoje. Você não merece, amado. É Deus que é bom. Presente é uma dádiva de Deus, né? E Deus não dá nem o Espírito Santo porque você chegou aqui sem nenhum pecado. Ele te dá o Espírito Santo para você vencer o pecado. O Espírito Santo vem dentro de você para ser santo em você e levar você à santidade. Amém? Então, muitas vezes, alguns é barreira na mente, né? Outros é questão de você achar que ainda não está no ponto. Eu quero dizer que eu tive uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, de uma jovem que ela chegou no nosso meio com a vida todinha atrapalhada. Estava em pecado, estava cheio de problema, e nós fomos para um retiro, e nós estávamos num momento assim, no mover de Deus. Daqui a pouco eu escutei atrás de mim assim, uma pessoa orando em línguas de uma coisa tremenda. E eu, na minha incredulidade, pensei, não pode ser ela. Porque ela tinha acabado de chegar e ela estava ainda, e era ela. Deus tinha enchido ela do Espírito Santo. Então eu só queria trazer isso aí para a gente entender que receba o presente e abra o presente, né? Então, o Espírito Santo, ele vai encher você e todas as virtudes do Espírito Santo vai fluir sobre a sua vida. É isso que eu queria deixar para vocês. Amém. Bom dia, irmãos. Queria repartir uma palavra que me veio ao coração. Paulo em Efésios 4:1 diz, para a gente andar conforme a vocação com que fomos chamados. A palavra vocação tem no sentido dela a palavra voz. Quando você foi chamado, você ouviu uma voz. Não ouviu? E essa voz, ela fica dentro da gente, alimentando a chama, o fogo, a esperança e o ânimo para a gente cumprir o nosso chamado. Às vezes, circunstâncias, tempo, até mesmo escolhas erradas, funcionam como um fone de ouvido, que fica ali tentando diminuir o som, a altura do som e a precisão do som daquela voz. Mas a palavra que me veio ao coração é que essa voz ainda está aí. Algumas pessoas estão com uma voz quase sem ouvir esta voz lá no seu coração, mas essa voz ainda está aí. E você precisa deixar esta voz te guiar. Não a voz das circunstâncias, não a voz de algumas pessoas que estão talvez atrapalhando, confundindo você por alguma razão.
não a voz da sua alma, por isso Davi disse, eu fiz calar e sossegar a minha alma, mas a voz do Senhor, aquela que te chamou. E eu queria, com simplicidade, orar por você. Se essa palavra tem a ver com você, se essa voz está meio sem aparecer o som dela, a voz do chamado, a voz de Deus quando Ele te chamou, eu quero orar por você. Esses dias eu recebi uma pessoa para conversar, um homem de Deus, um pastor, falando uma série de coisas de como ele estava, e o Senhor me lembrou essa voz. E eu disse para ele, você está desse jeito, porque tem uma voz aí dentro que te incomoda, por mais que você não queira prestar atenção nela. Então deixa a voz te guiar. Posso orar por você? Não sei quem é, não sei quantos são, mas eu quero orar. Senhor, obrigado pela voz do Senhor. Voz poderosa. Voz que não se cala. A voz do Senhor é poderosa, é poderosa, é poderosa. E eu oro pelos meus irmãos agora. Por esses irmãos que por alguma razão estão quase sem ouvir a tua voz. Que a tua voz, Senhor, seja agora mais poderosa como é, mais poderosa do que a voz das circunstâncias, a voz da alma, a voz contrária de outras pessoas, e que esses irmãos queridos sejam restaurados no fogo dos seus corações, para atender ao chamado do Senhor. Que eles sejam guiados pela tua voz, que eles sejam revigorados pela tua voz, e que eles andem com segurança, ouvindo a tua voz, Senhor. E que todo silêncio suma, e que a tua voz seja ouvida. Que a tua voz seja ouvida. Há alguém que nesses dias disse ao Senhor, por que você não está falando comigo? O Senhor está falando com você. E o Senhor está respondendo ao seu clamor. E a voz dele vai ficar livre e desimpedida dentro de você. Depois de hoje, a voz do Senhor vai ficar livre e desimpedida dentro de você. Em nome de Jesus. Amém, amados? Tony estava falando e veio assim na minha mente, que aqui, Deus preparou esses dias para falar conosco, para tocar em algumas coisas no nosso coração, que muitas vezes fica escondido. E às vezes a gente já ouviu isso em outros encontros. E voltamos para esse encontro, e às vezes com os mesmos problemas. Eu creio que chegou um momento da gente dar um basta nisso. Falei, eu quero mudar. Eu não quero mais. Eu não quero sair desse encontro, daquilo que nós ouvimos, daquilo que o Espírito Santo está fazendo aqui, e continuar a viver da mesma maneira. Então eu penso assim, que há tempo. Hoje é sábado. O encontro vai até domingo. Então, aproveite esse tempo. Às vezes você não procurou alguém, não conversou com alguém, mas se seus pastores, os seus líderes estão aí, você tem alguma coisa no seu coração, que você ainda, como o Jamir falou, às vezes eu não tive coragem de falar, procura alguém, procura o seu líder, o tempo da tarde, o tempo da noite, eu quero conversar com ele, eu não quero que o meu coração fique desse jeito. Eu tive a oportunidade de orar com pessoas hoje que chegou, foi sincero, meu coração, eu estou amargurado, eu estou ressentido, eu preciso ser curado, porque como que o Espírito Santo vai atuar num coração que está amargurado, que está ressentido. Então eu preciso haver cura. Então eu creio assim que Deus está preparando essa cura. Deus está preparando esse momento para nós sermos curados. Amém? Então assim, hoje ainda temos mais a reunião da noite, temos a reunião de amanhã. Hoje nós vamos celebrar a ceia à noite, vai ser um tempo assim de Deus. Então é um momento assim que Deus quer nos curar. Então aproveita esse tempo da tarde para você procurar alguém se você precisa conversar. Tá bom? Alguns avisos aqui, algumas orientações. Primeiro, os irmãos que vão precisar de transporte para voltar para os aeroportos. Você precisa falar com o Samuel. Cadê o Samuel? Fica em pé, Samuel. Fica em pé aí. Mas fica em pé, Samuel.
Você precisa falar com o Samuel para poder agendar os horários que a van vai sair daqui para os aeroportos, tá? Então, aqueles irmãos que precisam de transporte, fale com o Samuel. Você deve ter visto na sua mesa aí, esse folhetim aqui do ACES. O que é o ACES? O ACES é um projeto que nós temos lá em Valinhos, que Deus despertou o coração de 2 irmãs para fazer um trabalho com crianças. O que nós fazemos lá? São crianças que vão para a escola no período da tarde. Então, na parte da manhã, essas crianças ficam lá um tempo no nosso salão. Eles tomam café da manhã, eles têm treinamento, têm ensino, palavra, e eles almoçam lá e daí eles vão para a escola. Mas são todas crianças que não têm condição de pagar. Para você ter uma ideia, se fosse ver um custo por cada criança, ficaria em torno de 400, 500 reais por criança. Nós temos 22 crianças. E não tem como a gente cobrar dos pais, muitos dos pais têm muita dificuldade. Graças a Deus, algumas crianças chegaram lá, que os pais não conheciam o Evangelho, através desse trabalho, eles têm conhecido o Evangelho. Então eu queria deixar para você que, se você gostaria de conhecer esse projeto, tem uns irmãos que estão lá atrás, inclusive eles estão com algumas camisetas para vender, e eles estão com esse folheto para poder explicar como que eu posso colaborar. Se você sentir no seu coração, olha, eu queria colaborar, eu quero ajudar com 10 reais mensais, 15 reais mensais. Então procure os irmãos lá para você conhecer um pouco desse projeto e entender o que está sendo feito lá, tá bom? Então eles estão lá atrás, depois você pode falar com eles. A conta, tem uma conta, alguns irmãos pediram para a gente colocar conta para fazer o depósito para oferta para os irmãos lá da África. Aqueles 3 pontos que já me colocou aqui ontem. Alguns irmãos falaram, eu não trouxe dinheiro aqui hoje, mas eu queria uma conta para mim poder depositar. Seria importante que você falasse com a gente, olha, eu vou depositar tanto, olha, eu quero dar essa tanto de oferta, para a gente saber, ou você enviando a oferta, avise a gente, olha, essa oferta é para isso, a oferta é para isso, para a gente saber de onde está vindo, tá bom? Porque senão a gente fica sem saber, é tanto dinheiro, tanta coisa que entra na conta, que às vezes a gente não sabe de onde vem. Não é que nós temos dinheiro, aqui tem vários projetos, encontro, fundo apostólico, conto de jovem, Acampalavra, e tudo na mesma conta. E a gente precisa saber de onde está vindo para poder. Então, se você mandar oferta, você comunica. E a outra coisa, hoje à noite nós vamos dar uma oportunidade para você fazer uma oferta. Olha que graça, né? Deus, com toda a graça, com todo o poder, com todo o conhecimento, mas nós entendemos que nós vamos ter a oportunidade de trazer uma oferta ao Senhor. Tá? Então você venha preparado para a noite, ore, Senhor, quanto que o Senhor quer que eu